Plano de estudo para passar em medicina em 2026. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em menos de um ano. E hoje nós vamos falar sobre um plano de estudos para a sua aprovação em 2026. Exatamente, em qualquer vestibular que a banca VUNESP prepara. Débora, e por que nós vamos falar sobre um plano de estudos para 2026? Por um motivo muito simples, porque o ano de 2026, a sua preparação precisa mudar, não pode ser a mesma de 2025. Débora, e por que precisa mudar? Porque nós teremos mudanças nas provas da banca VUNESP. Exatamente. Esse é o motivo desse vídeo. Teremos mudança em conteúdo, em critério, em estrutura, em níveis. Então é importante você entender sobre isso, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que a banca VUNESP prepara mais de 40 provas por ano. Faculdades públicas, faculdades particulares, tem 3 níveis de dificuldade, nível 1, nível 2, nível 3. Então, existe um padrão já de provas, isso você que me acompanha aqui já sabe disso. Então, é muito comum eu falar sobre esse assunto com vocês. Então, existe esse padrão, existem esses níveis. Então, Débora, qual vai ser a mudança? Tivemos reuniões, hoje teremos outras, para falar sobre o próximo ano, exatamente. E o próximo ano, as provas que a banca VUNESP prepara, elas vão sofrer alterações. Débora, quais alterações? Nós vamos ter aí conteúdos sendo inseridos dentro do conteúdo base. Exatamente. Nós sempre tivemos ali uma quantidade de conteúdo base, né? Que são os conteúdos recorrentes, muda o formato, grau de complexidade, mas nós temos esse conteúdo. Para o ano de 2026, teremos conteúdos que serão inseridos dentro desse grupo de conteúdo base. Com relação a conteúdo específico, também vamos ter trocas. Vamos ter trocas de conteúdos, vamos ter alguns conteúdos novos sendo inseridos que normalmente não são cobrados, que serão cobrados no próximo ano. E critério de correção. Prova nível 1 mantém o mesmo critério, prova nível 2 e nível 3 teremos alterações dentro do critério de correção. Principalmente algumas faculdades muito específicas, como Einstein, Santa Casa, FAMERP, teremos aí alterações nesse critério. Então, por que nós estamos falando sobre o planejamento para aprovação em 2026? Porque se você estudar em 2026 da mesma forma que você estudou em 2025, muito provavelmente você não vai atingir a aprovação. Por quê? Porque vamos ter mudanças. Então, vamos lá. Qual o primeiro passo para que a gente atinja a aprovação em 2026? Primeiro, defina a faculdade. Exatamente. Então, olha só. A faculdade que você escolheu, qual é o nível dela hoje? E é importante você saber se ela está dentro do grupo de provas que pode ou não mudar de nível no próximo ano. Por exemplo, Santa Casa é uma prova que pode mudar de nível no próximo ano. Sírio-Libanês também é uma prova que pode mudar de nível no próximo ano. Então, quando você for estudar, se preparar para esse vestibular, você precisa estudar para o nível atual, essas características atuais, e as possíveis mudanças. Por quê? Porque você pode ser surpreendido com 3 meses para o vestibular, saber que ela mudou o estilo de prova, mudou o nível. Então, é importante você já começar a estudar, se preparando para essa alteração, se ela acontecer. Então, Sírio, Santa Casa, FAMEMA, são provas que estão dentro de um grupo de faculdades que podem ter alterações de níveis. Débora, são só elas? Não, teremos outras, mas é importante você saber. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, o que é? Qual é a faculdade que eu vou prestar, qual o nível atual e qual é a chance e a tendência dessa prova, beleza? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, extremamente importante para você que quer passar em 2026. Quais são os conteúdos base atuais e quais são os conteúdos bases novos que vão entrar? Porque olha só, conteúdo base atual, boa parte dos candidatos já estão acostumados, né? Por quê? Porque são conteúdos que caem todos os anos. Inclusive, é muito comum a gente sacar quais são esses conteúdos fazendo provas anteriores. Aí vai uma dica muito importante também. Tem muitos alunos que estudam somente por provas anteriores, estudam muito por questões de provas anteriores. Isso é bom, isso é necessário, é preciso realmente ser feito, só que não é suficiente. Por quê? Principalmente em 2026, olha só, nunca foi, tá?
Então, sempre que você estuda só por provas anteriores, você sempre vai ter uma coisinha que você não sabe, que vai ficar a desejar, vai ficar perto, mas nunca vai ser suficiente. Mas em 2026, essa diferença vai ser muito maior. Por quê? Porque nós vamos ter conteúdos que não estão dentro dos conteúdos de hoje. Então, você vai estudar muito o que é de 2025. Quando você chegar em 2026, você vai se deparar com conteúdos que você provavelmente não esperava e normalmente não estudava para a Banca Vunesp. Por quê? Serão inseridos no próximo ano. Então, é isso mesmo que eu estou falando. Conteúdos que normalmente não caem na banca, em 2026 serão inseridos na nossa prova. Então, eu preciso saber quais são eles. E aí, estudar, porque tem conteúdo, o conteúdo base é para todos os vestibulares, então isso pode acontecer de você não saber. É importante que você estude. Mesmo que você saiba a matéria, é importante você treinar exercícios com o mesmo grau de complexidade, com as mesmas características desse novo conteúdo base. Muita gente, a tendência de 2026 é que a gente tem ali muitos erros dentro desses novos conteúdos, então, se você souber quais são, souber fazer, com certeza você vai ter vantagem dentro dessas provas, porque vai ser comum aí os alunos terem mais dificuldade com relação a isso. Tudo bem? Outra mudança, conteúdo específico. Provas mais concorridas, teremos alterações dentro do conteúdo específico. Exatamente. Einstein, Santa Casa, Unesp, FAMERP, Sírio, é uma prova nível 1, mas vai ter conteúdo específico que não é tão comum dentro de provas níveis 1, certo? Teremos alguns conteúdos específicos, porque a concorrência é muito grande, então precisa alterar um pouco a prova para que a gente tenha corte, para que a gente consiga lidar melhor aí com essa grande quantidade de candidatos. Então, teremos conteúdos específicos. Alguns vão sair, a gente fala sair de linha, né? Uma coisa importante. Tem vários conteúdos que já foram cobrados por muitos anos na Vunesp que hoje já não faz parte mais do conteúdo programático da Banca Vunesp, que não é cobrado. Então, terão alguns conteúdos específicos que vão sair de linha novamente, né? Que não vão mais ser cobrados, poucos, mas nós vamos ter um volume significativo de conteúdos específicos entrando nessa lista. Então, nós vamos precisar estudar alguns tópicos a mais para o próximo ano. De forma muito específica, a grande vantagem é que nós vamos ter conteúdo específico de provas níveis 2, entrando no grupo de nível 2, e conteúdo específico de nível 3. Então, é bacana porque está separado, mas é importante saber que nós teremos coisas novas, coisas que não são habituais dentro da nossa prova. E uma mudança significativa, que geralmente traz muito peso para o candidato, é o critério de correção. Prova nível 2, prova nível 3, nós teremos alterações no critério de correção. De todas as provas, Débora? Não, algumas, tá? Nós teremos essa diferença no que seria aceito, como demonstrar, o que pode, o que vai ser relevado, o que não vai. Então, é muito importante entender isso. Olhando para isso que aconteceu, pensando que a Banca Vunesp trabalha com 3 pilares fundamentais, conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção, nós vamos ter alterações nos 3 pilares, nos 3 pontos importantes que fundamentam todas as provas da Banca Vunesp. Então, sim, é uma mudança significativa dentro dos nossos vestibulares. Então, é muito importante que você saiba essas mudanças. Senão, infelizmente, é muito provável que você fique patinando, fique muito tempo ali para se preparar, para realmente conseguir a sua aprovação. Beleza? Então, olha só, se você quer saber mais sobre essas alterações, sobre essas mudanças, se você não quer perder nada e se você realmente quer garantir sua vaga em 2026, se inscreve no canal, liga o sininho, eu vou gravar muitos conteúdos sobre essas novidades, sobre essas mudanças, sobre essas características. Então, para você não perder nada, não deixe de se inscrever no canal. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber sobre alguma coisa com relação à prova da Banca Vunesp, já coloque aqui na descrição, coloque aqui sua dúvida, que vai ser um prazer ver e te responder. Até a próxima. Tchau, tchau.